Capítulo 161 Tempestade. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Zhao Hai não estava com vontade de pensar sobre esses assuntos, já que sua atenção estava concentrada no pântano do cadáver apodrecido, já tendo pedido a Zhao Zui para explorar lá. Infelizmente, eles não foram tão profundos no pântano. Quando Baf entrasse na área, eles definitivamente seriam encontrados. Dessa vez, como Green dissera, o objetivo deles era pegar Baf desprevenido. As pessoas no continente sabiam que o pântano do cadáver apodrecido não era um lugar fácil para explorar, e até mesmo um especialista do 9º nível enfrentaria perigos. Mesmo se eles sobrevivessem e saíssem, eles seriam gravemente feridos. Se Baf saísse do pântano do cadáver apodrecido, então Zhao Hai definitivamente não o deixaria retornar ao clã Purcell. Embora Zhao Hai já soubesse que Eva não era o único que se movia contra eles, a verdade era que o clã Purcell os atacou. Eles poderiam deixar Evan ir, mas a inimizade entre eles e o clã Purcell não seria facilmente esquecida. Além disso, Baf feriu Green e foi até as Terras Negras para procurá-los. Seu objetivo era eventualmente matá-los, o que os levou a recuar para o espaço. Uma inimizade tão grande, como poderia Zhao Hai não retribuir? Zhao Hai não estava preocupado com o que aconteceria com Zhao Zui e sua equipe. Embora Zhao Zui fosse um zumbi que parecia um humano, ele ainda poderia ser facilmente descoberto pelo sentido divino do 9º nível. Mesmo assim, se Baf os encontrasse, ele não conseguiria levantar as mãos tão facilmente. Afinal, eles estavam no pântano do cadáver apodrecido, um lugar extraordinário. Se ele se mexesse, não seria diferente de cortejar a morte. Não se esqueça, provavelmente mais de 2 especialistas do 9º nível morreram no pântano do cadáver apodrecido. Como Zhao Hai não tinha certeza quando Baf estaria chegando no pântano do cadáver apodrecido, ele não deixou os escravos saírem o espaço. Agora, tudo o que eles podem fazer é esperar. Zhao Hai não estava preocupado, especialmente agora que a terra dentro aumentou muito. Mesmo se ele obtivesse mais de 100 pessoas, não haveria um problema. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era esperar. Felizmente, Zhao Hai era uma pessoa paciente. Eles não tinham consciência de que Baf já havia saído da cidade-casa e imediatamente veio procurar na fortaleza da Montanha de Ferro. Após cuidadosas observações, ele ainda não encontrou ninguém. Assim, ele decidiu entrar no pântano do cadáver apodrecido. Enquanto Zhao Hai esperou pacientemente, a situação na cidade-casa estava diferente, como que ficando muito mais vivo recentemente. O 2º e 3º ancião se moveram em todas as direções. Eles disputavam o apoio dos grandes clãs e naturalmente, até procuravam Laura. No entanto, desta vez, não era apenas um único clã que estava procurando por Laura. Em vez disso, todos os clãs se uniram para procurá-la. Eles queriam forçá-la a admitir a derrota. Era muito claro para esses grandes clãs que, se eles quisessem tornar seus planos bem-sucedidos, Laura teria de fazer parte disso. Ela era o maior obstáculo para fazer o primeiro ancião renunciar. Se não conseguissem convencê-la, Laura forneceria continuamente comida, impossibilitando a execução do plano. Então, independentemente de como eles queriam lidar com o primeiro ancião, eles deveriam primeiro limpar o obstáculo que era Laura. Foi por isso que esses clãs se juntaram para procurá-la. Eles achavam que Laura seria difícil de persuadir, mas também não achavam que seria uma tarefa fácil. Claro que foi relativamente fácil. Laura, no entanto, tinha suas próprias condições, e isso era para compartilhar seu sucesso. Laura queria obter uma parte das vendas no Ducado de Purcell. Agora, não importa quem ficaria no topo, ela não seria reprimida. Além disso, ela também gostaria de aumentar sua participação nas vendas de necessidades diárias no Ducado de Purcell. Tais condições já eram esperadas por essas grandes empresas, mas ainda estavam surpresas. Eles então pensaram que eram as mesmas pessoas cruzando o mesmo rio, e pensaram que a decisão de Laura de ajudá-los contra o clã Purcell era para que ela pudesse colher os benefícios. Caso contrário, seria em vão se ela ficasse com o clã Purcell. Agora, com este fracasso do primeiro ancião, mudanças iminentes estavam à mão. Naturalmente, é preciso preparar uma saída para si mesmo.
Desde que ela ajudou o clã Purcell na competição contra as empresas antes, essa era a condição que ela colocava sobre elas agora. Esses comerciantes não sabiam que suas ações já eram conhecidas pelo Kaiser. Kaiser havia administrado o negócio do clã Purcell por muitos anos, o que não era um assunto para se brincar. Ele teve uma influência muito grande dentro do clã Purcell. Desta vez, no entanto, ele sofreu uma grande perda. Ainda assim, não seria fácil movê-lo, mesmo se o segundo e o terceiro ancião fizerem o seu movimento. As ações desses grandes clãs foram relatadas para Kaiser o mais cedo possível. Kaiser viu os relatórios e soube imediatamente que estava em apuros. Se ele não conseguisse lidar com os grandes clãs, sua posição seria realmente tirada. Kaiser foi imediatamente procurar esses grandes clãs e prometeu muitas condições para obter seu apoio. O problema era que, durante esses anos passados, Kaiser era dominante demais dentro do Ducado de Purcell. Ele não tinha muita interação com essas grandes empresas e até as reprimia ocasionalmente. Assim, essas grandes empresas já estavam ofendidas. Na superfície, eles obedeceram às suas condições, mas no fundo eles bufaram e riam alto. Isso fez Kaiser um pouco deprimido. Ele realmente queria extinguir imediatamente essas pessoas. No entanto, ele só tinha especialistas do 8º nível e não tinha do 9º nível. Além disso, nos últimos anos, ele estava ocupado demais lidando com os assuntos do clã. Isso resultou em uma estagnação para o seu próprio cultivo e ele só alcançou o começo do 8º nível. Essas grandes empresas também possuíam seus próprios especialistas do 8º nível, por isso, mesmo que ele quisesse começar a exterminá-las, ele temia que no final acabasse falhando. Já que ele era um grande ancião do clã, ele poderia pedir a essas outras deidades para se moverem. Essas deidades consagradas seriam pelo menos especialistas do 8º nível. Havia um total de mais de 30 especialistas consagradas do 8º nível dentro do clã. A força de mais de 30 especialistas do 8º nível era uma força extremamente poderosa. No final, ele não pôde fazer isso desta vez, pois acabará de sofrer um grande golpe em sua reputação, sem mencionar que o segundo e o terceiro ancião estavam prontos para atacá-lo. Se ele quisesse perguntar a essas deidades consagradas, ele teria primeiro que convocar a Assembleia de Anciãos e deixá-los decidir se eles permitiriam ou não. No entanto, se ele realmente decidisse convocar a Assembleia de Anciãos, ele só seria capaz de ganhar o tempo necessário para comer uma tartaruga. Se ele não conseguisse convencer os anciãos da Assembleia dos Anciãos, então isso abriria o caminho para que o segundo e o terceiro ancião o expulsasse usando as regras do clã. Dito isto, mesmo que ele pudesse perguntar a essas deidades consagradas, ele ainda não se atreveria a fazê-lo. Por trás dessas grandes empresas estava o apoio de grandes clãs. Esses grandes clãs não tinham relacionamentos pobres com o clã Purcell. Se esses grandes clãs se unissem para se mover contra o clã Purcell, então ele não estaria apenas descendo como o primeiro ancião. Em vez disso, a maioria das vidas dentro do clã Purcell não seria salva. Ele não se atreveu a fazer tal coisa. O primeiro ancião prestou atenção aos movimentos do segundo e do terceiro ancião e realmente ignorou Eva instintivamente. Na verdade, ele realmente não se importava com Eva. Desde a época em que Eva se tornou o Lorde do clã, ele havia sido completamente pressionado e se tornado uma pessoa representativa completa. Em sua opinião, Eva era estúpido, então não havia motivo para preocupação. No entanto, ele havia esquecido que os humanos crescem. Eva ainda era jovem, mas já era um guerreiro do 8º nível. Era impossível ser estúpido depois de atingir tal altura. Embora no passado ele não tivesse nenhuma experiência em lutas políticas, depois de algum tempo sendo reprimido por esse ancião, ele havia crescido. Adicionando sua paciência de ter que assistir dolorosamente do lado de fora, ele entendeu muito. O presente Eva, comparado com o Lorde do clã Evan dos anos anteriores, era completamente diferente. Mas, por mais que Eva estivesse diferente, ninguém tinha notado. Todos dentro do clã Purcell haviam subestimado o homem. Eles não sabiam que durante esses últimos anos, Eva estivera secretamente em contato com aqueles anciãos centrais. Atualmente seu poder combinava igualmente com os do segundo e do terceiro ancião. Esses anciões centrais não conseguiram se acostumar com o fato de o primeiro ancião ser tão desenfreado. Eles também não queriam ajudar os outros dois grandes anciões a tomarem o poder. Portanto,
eles se tornaram centristas nas lutas. No entanto, ser um centrista naturalmente se pressionaria do lado oposto dos três grandes anciãos, o que significava que eles não recebiam nada de bom e geralmente ficavam no lado injusto dos negócios. Eva, no entanto, os observara havia muito tempo. Ele entendeu sua situação e começou a se encontrar secretamente com eles para aumentar lentamente seu poder. Várias pessoas estavam se preparando para a tempestade que em breve chegará à cidade-casa. No entanto, desta vez, Laura saiu da cidade e foi em direção à Montanha de Pedra. A viagem de Laura desta vez para a Montanha de Pedra não tivera muita reação das grandes forças da cidade-casa. Eles pensaram que Laura voltaria para falar com Zalrai sobre o aumento dos preços dos alimentos, então naturalmente, eles não a impediram. A vez anterior em que ela foi para a Montanha de Pedra foi há 3 dias. Laura tinha chegado à Montanha de Pedra naquele momento para contar a Zalrai sobre seus planos. Zalrai realmente não tinha pensado muito sobre o plano de Laura e também não se opunha a isso. Embora o plano fizesse com que os plebeus da cidade-casa sofressem, eles só experimentariam por um curto período de tempo. Enquanto Eva recuperasse sua posição, a tempestade voaria, o que tornaria tudo melhor. Além disso, poderia ser considerado como devolver o que deviam a Eva. Ajudar Eva a ocupar a posição de líder pode ser considerado como pagamento de volta. Além disso, isso só poderia ser bom para eles. Zalrai sabia que, dessa vez, Laura ajudando Eva seria um favor. Quando Eva recuperar sua posição de líder, ele então apoiaria Laura de volta. Isso, por sua vez, permitiria que Laura venda mais, o que foi bom para ele. Se as vendas de Laura aumentassem, sua renda também aumentaria. Então Zalrai teria mais ouro disponível para uso. Na verdade, Zalrai não estava com pouco dinheiro. Zalrai foi o único a vender arroz de bambu para o Ducado de Purcell durante esse período de tempo. Sua renda ficou em torno de 10.000 moedas de ouro. Pode-se dizer que ele era o fornecedor inteiro de alimentos do Ducado de Purcell. O que isso significava que ele tinha o monopólio do negócio. Isso obviamente lhe daria muito lucro. No entanto, se essas 10.000 moedas de ouro fossem lançadas nas terras negras, ele temia que nenhum som pudesse ser ouvido. As terras negras eram imensas e as fundações eram muito finas. Havia muitas coisas que precisavam ser melhoradas. Zalrai encontrou-se com mais dinheiro. O problema era que, quanto mais dinheiro você achava que precisava gastar, mais maneiras precisava inventar para ganhar dinheiro. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.